Toda vitória ou fracasso começa nos recônditos sombrios da mente, um teatro silencioso, onde sombras de dúvida se chocam com luzes de convicção. Antes de uma derrota tomar forma no mundo palpável, ela se gesta como um murmúrio insidioso nos corredores do pensamento. Hoje, vamos adentrar o universo de Lucas, guiado pelas estrelas da filosofia estoica, numa jornada onde cada revés se torna um degrau para uma revelação maior. Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, mestres do triunfo sobre o tumulto mental, nos mostram como enfrentar as silenciosas batalhas internas é o primeiro verdadeiro passo para a conquista. Continue nos acompanhando e inscrevendo-se para juntos alcançarmos o crescimento mental e pessoal. Em uma cidade que pulsa incessantemente vivia Lucas, um homem comum com aspirações incomuns. Lucas sempre acreditou que a vida deveria ser medida não pelas vitórias, mas sim pela capacidade de se reerguer após uma queda. Na modernidade frenética, ele experimentou de tudo, desde projetos que desabaram ao peso das expectativas até relacionamentos que se dissolveram em mal-entendidos e silêncios. Cada perda, cada fracasso era um golpe que o mundo moderno parecia desferir com uma precisão desconcertante. Em seu primeiro empreendimento, uma startup de tecnologia promissora, Lucas viu a falha emergir diante de seus olhos, à medida que uma crise econômica engolia anos de trabalho. Seu espírito empreendedor era forte, mas a realidade implacável de vagas de demissões e mercados em colapso o deixou desorientado. Ele buscava uma logomarca em meio ao caos, um porto seguro onde pudesse ancorar seu navio à deriva. Quando sua saúde começou a falhar, atribuída à combinação de longas horas de trabalho e estresse crônico, Lucas encontrou-se em um caminho que se desdobrava em uma série de consultórios médicos e farmácias. A fragilidade de sua condição humana nunca pareceu tão evidente quanto entre os bips de monitores cardíacos e o sabor metálico de comprimidos na língua. Sua vida amorosa seguiu um rumo semelhante, uma série de tentativas e erros, expectativas que não se alinhavam com a realidade e finais que sempre pareciam chegar antes do esperado. Foi em uma dessas noites, enquanto o mundo lá fora comemorava alguma conquista esportiva ou sucesso de bilheteria, que Lucas encontrou-se sozinho. Os ecos de sua solidão preenchendo o apartamento que uma vez compartilhara. Nessas horas sombrias, foi o estoicismo que sussurrou primeiro em silêncio em seus ouvidos e, em seguida, com a força de um vendaval. Livros empoeirados de uma prateleira negligenciada caíram em seu colo como se chamados pelo destino. A primeira página que abriu exibia uma citação de Sêneca. A vida, se bem vivida, é longa. Lucas devorou as palavras dos filósofos como quem tem fome de vida. Com Epicteto, aprendeu que não deveria atribuir a dor às coisas, mas à sua avaliação das coisas. E essa avaliação estava em seu poder mudar. Marco Aurélio o lembrava de que a melhor vingança é ser diferente daquilo que causou o dano. Assim, armado com uma nova filosofia e com uma perspectiva renovada, Lucas começou a aplicar os princípios do estoicismo em sua vida. Os fracassos tornaram-se menos tempestades para temer e mais chuvas necessárias para o crescimento. Ele via no tráfego caótico, nos prazos de trabalho e no incessante bombardeio de notificações digitais, não perturbações, mas convites para praticar a paciência e o desapego. A filosofia não o transformou da noite para o dia, mas dia após dia, Lucas se tornou mais resistente, mais alinhado e surpreendentemente mais feliz. Na modernidade que procurava moldá-lo, foi o estoicismo ancestral que lhe deu a forma mais verdadeira de si mesmo. Na dádiva do presente, ele encontrou não só a derrota, e nem somente a vitória, mas a beleza do equilíbrio, caminhando sobre os fios da impermanência com uma confiança serena. Ele encontrava-se na trama intricada da vida moderna, repleta de telas brilhantes e um ritmo que nunca diminuía. Mas em seu coração jazia um anseio, um desejo tácito por serenidade. Assim, Lucas se embarcou numa jornada de autoconhecimento. Pontuou 10 capítulos que iriam mudar sua vida para sempre, guiado pelas luzes da filosofia estoica e pelas vivências de suas antigas, mas sempre atuais lições. Primeiro, resiliência e saúde mental. Lucas, ainda influenciado pelas sabedorias de Marco Aurélio, começou a manter um diário, escrevendo suas reflexões diárias.
Esse simples ato o ajudou a entender seus pensamentos mais profundos, a dissipar preocupações e a ver claramente as oportunidades em meio a dificuldades aparentes. Quando notícias perturbadoras ou desafios no trabalho surgiam, ele recorria ao seu diário, encontrando ali solidez para enfrentar as adversidades, não diferente de como o imperador filósofo o fizera há milênios atrás. Segundo, autocontrole e alimentação consciente. Inspirado por Sofia, Lucas transpôs a ideia de alimentação com intenção para outras áreas da vida. Ele meditava sobre suas escolhas, buscando equilíbrio e evitando excessos. Com isto, não apenas a qualidade da sua dieta melhorou, mas também sua relação com o consumo em geral tornou-se mais consciente e deliberada. Ele aprendeu a saborear cada mordida, cada compra, cada momento, descobrindo que a qualidade de seus desejos determinava a qualidade de sua vida. Terceiro, a importância do presente para o bem-estar. Maria, a instrutora de yoga, lembrou Lucas da citação de Sêneca: "Não nos é concedida uma vida longa, mas sim a nós desperdiçá-la." Essas palavras ressonaram profundamente com ele enquanto praticava suas posturas de yoga e meditações. Ele começou a aplicar essa percepção à sua vida cotidiana, escolhendo a presença em vez da preocupação, a atenção em vez da distração. Através dessa prática, descobriu uma alegria simples, percebendo que o presente é o único lugar onde a vida verdadeiramente acontece. Quarto, disciplina e exercício físico. Sócrates, sempre uma fonte de inspiração, lembrou Lucas da importância de uma vida disciplinada. Com essa ideia em mente, ele se matriculou em uma academia, mas com um propósito claro. Ele não estava lá para construir músculos, mas para construir caráter. Cada levantamento de peso, cada volta na piscina e cada corrida não eram apenas exercícios para o corpo, mas também para a vontade. Ele compreendeu que a disciplina física é precursora da disciplina mental. Se você quer evoluir mais em seu autoconhecimento, clique no primeiro link fixado nos comentários e conheça o Guia Prático Estoico. Quinto, a aceitação e gestão do estresse. O trabalho era sempre um caldeirão fervente de prazos e demandas. No entanto, Lucas achou paz em meio ao caos ao adotar uma postura estoica. Como Epicteto ensinava, ele começou a distinguir entre o que podia e o que não podia controlar. Ele aceitou a imprevisibilidade e focou sua energia em sua resposta aos eventos. Isso mudou tudo. As reuniões tornaram-se menos intimidantes, os prazos menos aterrorizantes, e o estresse, uma vez um inimigo crescente, transformou-se em um desafio gerenciável. Sexto, reflexão e crescimento pessoal. Lucas, aplicando a sabedoria de Platão, percebeu que o conhecimento de si mesmo é a maior forma de sabedoria. Ele começou a se dedicar momentos de reflexão antes de dormir, avaliando seus atos, pensamentos e a harmonia do seu dia. Este exercício diário transformou-se em uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal, ensinando-o a valorizar cada experiência como um degrau na escada para se tornar o melhor de si mesmo. Sétimo, cultivando relacionamentos positivos. Aristóteles argumentava que a amizade é um ingrediente essencial para uma vida boa. Inspirado nisso, Lucas se esforçou para nutrir relações saudáveis, baseadas em virtude e reciprocidade. Ele começou a investir tempo em ouvir ativamente seus amigos e familiares, oferecendo apoio incondicional e buscando criar laços profundos e significativos que transcendem as conversas superficiais e proporcionam verdadeiro bem-estar emocional. Oitavo, equilíbrio espiritual e natureza. Influenciado por Thoreau e a transcendentalista ideia de que a natureza é um portal para o divino, Lucas incorporou passeios ao ar livre em sua rotina. O contato com a terra, o céu aberto e o ambiente calmo funcionou como um bálsamo para a sua alma agitada. Ele encontrou o equilíbrio espiritual nas paisagens, na quietude das florestas e no som dos riachos, o que proporcionou uma profunda sensação de paz e pertencimento ao universo. Nono, tempo para a criatividade e o lazer. Leonardo da Vinci mostrou ao mundo que a criatividade prospera quando a mente está livre. Com isso em mente, Lucas começou a reservar momentos no dia exclusivamente para hobbies e atividades que alimentavam sua criatividade. Fosse tocando um instrumento,
pintando ou simplesmente deixando sua imaginação fluir em um caderno vazio, ele nutria seu espírito com pausas criativas, trazendo mais equilíbrio e sensação de satisfação para sua vida cotidiana. 10º, aprendizado contínuo e laços comunitários. Imbuído do espírito de John Dewey e do conceito de educação como um instrumento de ação social e crescimento contínuo, Lucas decidiu mergulhar mais fundo em sua comunidade. Ele se juntou a grupos de aprendizado e projetos comunitários, onde compartilhar conhecimentos e experiências enriquecia tanto a ele quanto a seu entorno. Ao ensinar e aprender com os outros, ele fortalecia os laços comunitários e despertava um poderoso senso de propósito e conexão humana. À medida que a história de Lucas se desenrola, encontramo-nos à beira de um epílogo não apenas para um capítulo de sua vida, mas para a nossa. Ele aprendeu, assim como nós estamos aprendendo, que a tapeçaria da vida moderna é tecida com fios de complexidade e simplicidade, escuridão e luz, e cada nó é tanto um obstáculo quanto uma oportunidade. Neste mundo de avanços incessantes e inovações vertiginosas, somos frequentemente subjugados pelo peso de nossas próprias criações. A tecnologia, nossa serva fiel, às vezes nos domina, infundindo em nossas mentes uma pressa permanente, um zumbido incessante de notificações e uma enxurrada constante de expectativas. Nesse turbilhão, redescobrimos, graças a pessoas como Lucas, que alternativas existem no enquadramento de nossa própria narrativa. Assim como Lucas, olhamos de volta para filosofias milenares que agora, mais do que nunca, se mostram relevantes. O estoicismo, com sua ênfase na virtude, no foco interno e na aceitação do fluxo da vida, oferece um farol de sabedoria em um oceano tempestuoso de incertezas contemporâneas. Nossas dificuldades atuais, desde os desafios ambientais até a polarização política, passando pela ansiedade social e a sobrecarga digital, todos clamam por uma mudança radical na perspectiva. O estoicismo nos ensina a diferenciar o que está dentro e fora de nosso controle, e isto se torna nossa carta de navegação através das tempestades da vida moderna. As doenças podem desafiar nossos corpos, mas nossa resposta a essas adversidades define a robustez de nosso espírito. O estoicismo nos ensina a olhar a doença não como uma derrota, mas como uma chance de praticarmos a resiliência e encontrarmos gratidão na saúde que tantas vezes tomamos como garantida. As convulsões da economia e as inconstâncias do mercado de trabalho, bem como as relações que nem sempre seguem o caminho previsto, todas estas são as areias movediças dos tempos modernos. No entanto, nós, munidos dos ensinamentos de Sêneca e Epicteto, podemos transitar por essas instabilidades com um senso de propósito e uma certeza de que o verdadeiro bem-estar reside na capacidade de manter a tranquilidade interna. Portanto, ao nos despedirmos de Lucas e desta reflexão, que seus passos sejam inspiração para os nossos. Que possamos encarar nossa era de assombros e adversidades não com temor, mas com a firmeza daqueles que conhecem o valor de uma mente bem ordenada e um coração centrado na virtude. Com este entendimento, convido-vos a levar estas lições para a vida, a praticar a respiração profunda em meio à correria, a valorizar a presença sobre a produtividade, a escolher a ética em vez da eficiência a todo custo. Que os ensinamentos do estoicismo sejam as estrelas que guiam nossos navios, não importa a fúria das ondas ou a profundidade das águas. E assim, concluímos nossa jornada de hoje. Que a história de Lucas seja um convite para embarcarmos em nossas próprias explorações filosóficas e encontremos dentro de nós a força e a serenidade para dançar com a vida moderna, não como marionetes, mas como mestres de nosso próprio destino. Até nosso próximo encontro. Não deixe de inscrever-se, ativar as notificações e participar de nossas conversas via comentários. Que cada escolha e cada desafio sejam a ponte para um amanhã mais sábio e mais claro.